1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos para com os que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A mensagem de hoje, irmãos, ela é sobre ansiedade. Agora é importante fazer aqui uma observação. Esse tema e esse assunto ele será tratado à luz da Bíblia sob uma perspectiva teológica e pastoral, não psicológica, não médica, teológica, pastoral. E esse é um tema necessário e atual, visto que é muito perceptível em nossa sociedade uma escalada de pessoas que estão padecendo por causa de ansiedade, até mesmo de transtornos que são vivenciados e adquiridos em razão de ansiedade. Se você fizer uma pesquisa sobre isso no Google, você vai encontrar facilmente a declaração em várias publicações de que a ansiedade é o mal do século. E alguns dados são alarmantes. Por exemplo, eu estava lendo algumas coisas sobre isso essa semana e eu encontrei pessoas dizendo que este é um mal que já atinge 80% das pessoas no mundo. Então, isso é um dado alarmante. Eu não sei o quão real, verdadeiro ele é, mas de qualquer modo é um número muito alto e expressa uma preocupação, então, sobre essa questão. Existe agora, você sabe, uma ansiedade que ela é natural. Por exemplo, o medo de falar em público. Todas as pessoas na escola já passaram por isso, quando você tem que apresentar um trabalho escolar ou quando alguém tem que apresentar uma mensagem para a igreja, pregar um sermão, dirigir uma música. Nós temos assim uma série de tensões, de temores, que revestem nossos sentimentos e as emoções diante de um evento como esse. Não existe isso. Existe também aquelas tensões musculares que surgem diante de situações que envolvem grandes expectativas. Alterações fisiológicas também acontecem diante de alguns eventos, como, por exemplo, algumas pessoas sentem queimação no estômago, sentem algumas alterações ali no funcionamento do intestino, coisas assim. Algumas pessoas, diante de eventos específicos, elas têm alterações de sono. Crianças, é muito comum você observar isso em criança, Quando você anuncia para uma criança, olha, nós vamos fazer uma viagem segunda-feira para tal lugar, a criança não consegue dormir, porque ela está ali com uma alteração fisiológica devido àquela expectativa daquele evento. E existem também algumas coisas, como por exemplo, a pessoa passa a comer mais frequentemente, devido a um quadro de ansiedade, mas essas coisas, elas são naturais no ser humano. É óbvio que elas são mais comuns em alguns do que em outros e mais intensas em alguns do que em outros, mas isso tudo tem a ver com uma expectativa diante de coisas reais, eventos reais. Então a gente não pode tomar essas questões como um mal em si, um problema. Não deve ser tratado esse tipo de ansiedade como problema, como anormal. A própria experiência da vida, o viver, vai nos ajudando a lidar com estas questões, a controlar nossas emoções e a lidar com isso. E não é esse o tipo de ansiedade que a Bíblia trata também. Não, a própria maneira das Escrituras não abordar esse assunto dentro desse escopo de alterações de emoções diante de eventos reais que estão para acontecer, mostra para a gente que isso não é uma questão que merece, de fato, uma atenção bíblica.
Então a gente não deve lidar, com essas questões à luz da Bíblia. Agora, quando a gente pensa nas Escrituras Sagradas, nós vamos lidar então com ansiedade ligado àquilo que nós sentimos e tememos. Quando você analisa esse tema na Escritura, você vai perceber isso. A ansiedade tem a ver com o sentir diante do temor, ou de algum modo ligado ao temor. E isso é muito forte. E é tão forte que pode provocar também alterações fisiológicas, mas alterações graves e às vezes crônicas. Por exemplo, as pessoas podem ter as suas respirações alteradas, ficar ofegante, ter mudança nos batimentos cardíacos, tremores, dores de cabeça, compulsões, desenvolver compulsões alimentares, insônia e vários outros efeitos fisiológicos. E essa aqui é uma questão que é problemática e a gente precisa então lidar com isso. É o que nós vemos muito acontecendo no mundo hoje. Por exemplo, para ilustrar isso, uma reportagem de um site lá do Nordeste, de Aracaju, infonet.com, no dia 6/5 deste ano, trouxe a seguinte notícia. 2 alunas que estudam no Colégio Estadual Jackson de Figueiredo, situado na região central de Aracaju, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, após uma crise de ansiedade. Também no G1, no dia 16 de abril de 2022, trouxe a seguinte notícia. Alunos de uma escola estadual do Recife foram atendidos no dia 8 de abril com sintomas de crise de ansiedade. Você lê a notícia, foi um quadro assim coletivo. Foram 26 adolescentes que precisaram de atendimento. Então a ansiedade que a Bíblia trata tem a ver com isto, com um problema que se torna incapacitante, um problema que tem a ver com temor. E ela leva a medo profundo, a ataques de pânicos. A pessoa ter um quadro onde ela teme uma ameaça imaginária e sem haver ali de fato um perigo real, ela se coloca em uma situação de incapacidade. Coisa séria. Pessoas não conseguem sair de casa. Coisa séria. E a Bíblia tem a nos falar alguma coisa sobre isso. E eu quero então olhar para esse texto e apresentar aos irmãos, sob a perspectiva bíblica e pastoral, algumas coisas importantes. A primeira delas é que ansiedade é uma realidade. A gente precisa confrontar isso. Ansiedade é uma realidade. Olha aí, o texto nos diz no versículo 7 assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro traz aqui uma orientação sobre o que fazer com a ansiedade, lançar sobre ele, sobre Deus. Logo, Pedro está pressupondo que a ansiedade existe, que é uma questão real, que precisa ser lidada, trabalhada. E eu falo isso porque às vezes nós vemos alguns cristãos lidando com alguns problemas relacionados a alma e as emoções com um esvaziamento de seriedade daquilo. Algumas pessoas têm dito assim, olha, ansiedade é frescura, é coisa da modernidade, é fruto da sociedade moderna, é porque as pessoas hoje estão no trânsito cheio, mexem no celular toda hora, muita informação, sabe, essa alimentação tecnológica, isso está mudando a cabeça das pessoas, etc. Olha, o problema é essa sociedade com intolerância social, intolerância a determinados comportamentos. Não, é uma ignorância bíblica afirmar que a ansiedade é uma frescura. Não é frescura, não é coisa do homem moderno. Sabe, muito antes de Pedro, Salomão escreveu assim, está em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate. Isso está escrito e esta orientação vem muito antes da modernidade, muito antes.
Portanto, a gente precisa perceber isso. A ansiedade não é simplesmente algo que é fruto da sociedade moderna, embora certamente algumas coisas potencializam a possibilidade da ansiedade, a experiência da ansiedade, visto que nós vivemos numa sociedade que exige muito das estruturas emocionais humanas, no que se refere, por exemplo, ao aumento de problemas com os quais nós lidamos e possibilidades com as quais nós temos que lidar. Você sabe quando Salomão escreveu sobre ansiedade, por exemplo, para a carreira de uma pessoa, para a sua ocupação, né? Haviam poucas possibilidades no mundo. O sujeito, ele trabalhava lá nos negócios da família, com as coisas do campo, com a pecuária, com alguma coisa relacionada à administração pública, ligado ali ao rei, ao governo, ao Estado, ou ele atuava como soldado, como uma força de segurança, e pronto. Hoje nós vivemos num mundo onde há assim, muitas carreiras. Uma das coisas que os adolescentes têm ansiedade é exatamente isso. O que eu vou escolher para fazer na minha vida? Porque há tantas coisas, tantas possibilidades, tantas profissões, há muitas áreas de estudo. Então, certamente, a modernidade, ela exige mais de nossas mentes, de nossas emoções. Nós temos muitas informações sobre os males do mundo. Nós vivemos na época das conexões, das notícias, dos jornais, e então é anunciado, né, os males que acontecem no mundo inteiro. Antigamente as pessoas conheciam mal os males das suas cidades, dos seus vizinhos. Hoje as pessoas estão preocupando com guerras, com pestes, com fomes, com desastres naturais, com catástrofes, com tragédias, lá do outro lado do mundo, muito distante delas devido às informações. Então é um fato que a sociedade moderna, ela potencializa a possibilidade da pessoa experimentar a ansiedade, mas o fato real, e a gente tem que lidar com ele, é que a ansiedade é coisa do ser humano. E mais que isso, irmãos, a ansiedade também é coisa de ser humano crente. A gente tem que lidar com isso também. Pedro escreveu, versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele escreve essas palavras a crentes, usando a terminologia da epístola, eleitos, forasteiros, peregrinos, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é a cristãos a quem ele dirige essas palavras. Vocês, pastores e ovelhas do Supremo Pastor, capítulo 5. São a vocês que essas palavras são dirigidas. Então a gente precisa encarar a realidade. A ansiedade pode ocorrer com crentes, e quando ela ocorre é necessário então que o crente lide com ela. E essa é a lição que Pedro traz aqui nesse texto. E é uma grande lição. Eu quero que você observe que a Bíblia descreve, então, que crentes podem ter ansiedade e quando tiverem, ele tem que lidar com ela. A Bíblia está descrevendo isso, está trazendo isso para a gente. E a forma de lidar com ela está prescrita aqui. E este lidar, ele deve ser tomado como meio de ação antes da ansiedade se tornar um problema, uma crise, um transtorno. Antes de surgir alterações fisiológicas graves e crônicas. O crente tem que ser esperto, perceber sinais de ansiedade que estão indo além de questões pontuais, como eu disse para vocês, aquela ansiedade que é natural na vida. Quando a pessoa vai falar em público, quando está ali para fazer uma viagem, aquelas coisas que envolvem a expectativa de um evento real. Quando o crente percebe ansiedade na sua vida que está além destas coisas, ele precisa ficar esperto e lidar logo com isso. E é o que Pedro está aqui instruindo os crentes a quem ele escreve. Por que eu digo isso? Vamos observar o texto. Eu quero que você veja a resposta dada pelo apóstolo, ou a orientação que ele sugere. Importante a gente observar isso aqui. O versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Observe que Pedro está trabalhando aqui um aspecto específico, que é a confiança plena nos cuidados do Senhor. Pedro está dizendo, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Então Ele nos leva para a fé, para a confiança. Pedro não está trabalhando aqui questões físicas. Não é sugerido aqui alterações de alimentação. Então observe, ele está lidando aqui com um quadro onde a pessoa está tendo ansiedade, mas isso ainda não virou um problema fisiológico. E é importante observar que a Bíblia não ignora essas coisas. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua epístola, ele fala para Timóteo assim, olha, tome um pouco de vinho por causa da tua enfermidade. A Bíblia não ignora a questão fisiológica do ser humano. Mas Pedro, quando trata aqui de ansiedade, ele está tratando de algo que ocorre antes dela se manifestar em problemas fisiológicos, em problemas graves e incapacitantes, como o pânico. O crente tem que tratar disso antes. Duas coisas, então, preciso dizer sobre isso, e eu acho que elas são bem práticas. Se um problema de ansiedade já chegou a afetar fisiologicamente uma pessoa, até de forma incapacitante, ela precisa buscar ajuda além da Escritura, porque a coisa pulou para o corpo, a parte física. Essa pessoa chegou a um nível em que demanda de cuidados em partes físicas. Importante isso. A Escritura não é contrária aos cuidados de saúde. Nós temos que entender isso. Mas a segunda coisa que é bem prática e importante a gente entender aqui é que a gente não deve deixar que a ansiedade se torne um problema desses. Não podemos deixar. Nós temos que lidar com ela quando a percebemos. Quando vemos os seus primeiros sinais, temos as primeiras inquietações, nós temos que andar então com o Senhor, conhecer a Deus, absorver o seu ensino, provar a sua bondade, contemplar suas promessas, e isso blindará o cristão desse sofrimento que pessoas têm padecido em razão de ansiedade. Importante isso. Vamos olhar, à luz aí então da Escritura, o que Pedro está aqui pensando quando ele dá essa instrução sobre ansiedade? Como que a Bíblia define isso? Capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nós já passamos pelo estudo desse texto. Pedro está aqui falando aos crentes sobre as perseguições que estavam surgindo ali na igreja cristã. Pedro está vivendo um período de Nero, quando começam as perseguições imperiais ao cristianismo. E Pedro está lidando com pessoas desse contexto. E o que envolve essa realidade de perseguição? Problema, lidar com o futuro, tudo a ver com ansiedade, as pessoas ficam cheias de incerteza. Imagine os crentes vivendo nesse contexto. Será que essa perseguição vai chegar até a nossa cidade? Será que essas coisas vão perdurar por muitos anos? Incertezas, insegurança. Será que se eu for à igreja ou for ao cenáculo para cultuar a Deus, será que eu vou ser preso numa ocasião dessas, num evento desse? Insegurança, perturbação. Puxa, agora, o Estado tem leis contra Cristo, ou está obrigando os cristãos a fazerem determinados sacrifícios, provarem a lealdade, uma lealdade que está acima da lealdade a Cristo. Perturbações, angústia, aflição. As pessoas poderiam ser presas naquele contexto, serem descobertas num culto, poderiam ser torturadas. Imagine você viver a sua vida religiosa dentro de uma expectativa de talvez padecer torturas por causa daquilo, ou de ser martirizado, deixar a sua família, ou então ter um querido martirizado ou torturado, um irmão em Cristo ou um familiar preso. Isso é uma grande pressão emocional.
grande pressão emocional. E tudo isso tem a ver com o que poderá ocorrer futuro, que é um dos gatilhos para desencadear a ansiedade no ser humano, é começar a preocupar-se com aquilo que poderá vir a acontecer. Mas não somente isso, o contexto dessa orientação traz aí relacionamentos, profundamente. Relacionamento com os crentes, relacionamento com os pastores, os líderes da igreja, relacionamento dos pastores com a congregação. Está aí no capítulo 5, 1 ao 5, você vai encontrar instruções sobre isso. E o que envolve essas questões de relacionamento no ambiente da igreja? Você sabe que a igreja é uma comunidade específica, fechada, no sentido de que a igreja abriga aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nesse sentido, a igreja é fechada. E você sabe como que o ser humano fica diante de uma comunidade fechada? Ele sente os desafios emocionais desta realidade. A gente não quer ser rejeitado, nós queremos ser aceitos pelos outros. Mais que isso, nós desejamos satisfazer as expectativas. Nós tememos, e se as pessoas descobrirem minhas falhas, meus erros, minhas imperfeições, como elas reagirão? Será que eu continuarei aceito? Será que eu encontrarei lugar entre essas pessoas, entre esse grupo? Então, os relacionamentos, eles potencializam, proporcionam a possibilidade das ansiedades, e os crentes, eles precisavam relacionar-se com a igreja, com a liderança da igreja, uns com os outros. Havia questões emocionais profundas ali. Mas não somente isso, quando a gente corre a epístola, nós encontramos num contexto mais amplo o relacionamento com os ímpios. Isso também pode trazer ansiedade. A palavra de Deus fala, Pedro orientou os crentes, olha, você tem que fazer o bem a todos, mesmo a quem difama, né, os cristãos, aqueles que são contrários, está no capítulo 4, versículo 4. Nós temos relacionamentos ligados a familiares. Capítulo de número 3, ele fala às esposas e aos maridos, que é um tipo de relacionamento que exige muito de estabilidade emocional, de maturidade. Tem também ali elementos que podem levar à ansiedade. Ele fala de relação com as autoridades. Em geral, Pedro instrui sobre o governo, a relação dos crentes com o governo, a relação dos cristãos com os senhores. Pedro instrui sobre a relação, né, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, como autoridade. A gente pode lembrar aqui a relação familiar, né, dos filhos com seus pais, com suas mães, com os presbíteros da igreja, autoridades, a relação com as autoridades. E Pedro, na epístola, ainda fala muito do relacionamento do cristão com Deus. Ele fala de que nós devemos romper com os velhos padrões da vida. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Mas ele fala, nós devemos nos tornar santos diante de Deus. Tornai-vos santos como também o Senhor é santo. Ele fala do custo individual, né, da salvação, e então do compromisso ou resposta que a salvação requer. Pedro diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim do tempo por amor de vós. Quando Pedro ensina isso, ele coloca uma responsabilidade gigante sobre os crentes. Ele diz, olha, Cristo deu a vida por você, amigo. Cristo deu a vida por você. Foi pelo precioso sangue dele que você foi resgatado. Deus mostrou ou manifestou o seu amor por você no sacrifício de Jesus. Agora você viva para Ele. Então há uma responsabilidade imensa.
Além dessa responsabilidade de responder à salvação com compromisso, há a responsabilidade do testemunho que é posta sobre os crentes. No capítulo 4 ele disse assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então há uma série de responsabilidades que envolvem a vida cristã. E os crentes poderiam, né, tomar todas essas instruções e falar assim: mas agora eu não vou dar conta. E ficarem ansiosos. E Pedro chega então ao capítulo de número 5 e ele escreve dentro de todo esse contexto essas palavras, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então é isso que Pedro quer trabalhar aqui. Ele tem cuidado de nós significa que a ansiedade envolve incertezas, perseguições, mas ele tem cuidado da gente. É isso. Ansiedade envolve antecipação de perigo. Será que se eu for na igreja, será que a perseguição romana vai chegar à minha cidade? Ele tem cuidado de nós. Envolve isso. Ansiedade aqui envolve responsabilidades. Você tem que testemunhar perante o mundo. Deus amou você e deu o seu Filho, Ele te resgatou com o precioso sangue do Filho dele. Viva por isso. Responsabilidades. Mas Ele tem cuidado de vocês. Emoções que venham, né, ficar desordenadas diante dessas responsabilidades, diante das expectativas sociais. Como é que o ímpio vai ver o crente? Você faz o bem e ele retribui com o mal, ele difama. E aí? Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Então, nesses relacionamentos, olha os meus defeitos, olha as minhas fragilidades, minhas fraquezas. Será que as pessoas vão ter paciência comigo? Vão me amar assim como eu sou? Vão me aceitar? Será que eu conseguirei ser uma bênção na comunidade cristã, na igreja, na obra de Deus? E a resposta é: olha, lança sobre ele as ansiedades, ele tem cuidado de você. Essa é a resposta. E essa resposta envolve então o quê? Confiança. Confiança. Olha o texto de novo. A resposta bíblica então para a ansiedade do cristão é confiança. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o que a Bíblia traz aqui como resposta é confiança, confiança em Deus. E antes que alguém pense assim, que coisa mais simplista, isso é sério, as pessoas sofrem muito por causa disso. E aí a Bíblia vem e fala assim: confia em Deus. Isso é totalmente insuficiente? Não, não é. Não é insuficiente. E é sério. Sim, isso aqui é muito sério. Antes de qualquer coisa, eu quero então lembrar aos irmãos algumas questões importantes aqui. Primeiro, a Bíblia é inspirada. A Bíblia é inspirada. De modo que ela é a mensagem de Deus, o Criador e Redentor do homem, para nós e para as nossas necessidades. Então, se a Escritura diz que isso aqui é a resposta, então é suficiente. E esse é o segundo ponto. Se Deus então declara que essa é a resposta, e a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela me diz que ela é suficiente para tudo o que ela se propõe a ensinar e a tratar, para a salvação, para a fé, para a obediência. Ora, confiança está no campo da fé. Confiança está no campo da fé. A Bíblia é suficiente para orientar corretamente e saudavelmente a nossa fé, a nossa confiança. Então não tome aqui as palavras de Pedro de modo algum como simplistas demais, insuficientes. Não, não são. São sérias e são totalmente suficientes. Então a resposta bíblica é a confiança. Por quê? A confiança no Senhor
aquele que tem uma mão poderosa, a maneira como Pedro se refere a Deus e aos seus atos, às suas ações, no versículo 6, aquele que tem um agir poderoso. Por que isso é uma chave para a gente lidar com a ansiedade? Eu quero que você veja comigo outros ensinos da Escritura. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu quero que você perceba que uma plena confiança em Deus é necessária e realmente é suficiente para formar estruturas psicológicas no ser humano capazes de lidar com questões complexas e incertezas e inseguranças e organizar e estabilizar suas emoções diante da nossa realidade de limitação. Porque a ansiedade tem a ver com a limitação do ser humano. E o que a confiança faz é perceber que, embora sejamos limitados em nós mesmos, nós temos tudo o que precisamos no Senhor. Então observe comigo aqui, Mateus capítulo 6, versículo 27, Jesus diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que Jesus está dizendo assim, aqui? Jesus está dizendo aqui o seguinte: encare, meu amigo, você é frágil, encare isso, você é frágil, quão fraco você é, quão impotente você é, essa é a sua realidade. Qual de vós, qualquer um, todos vocês seres humanos, todos vocês discípulos de Cristo, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E a ideia aqui é aumentar um pouco o seu viver, que é um dos grandes anseios do ser humano. Quem tem poder para fazer isso? Ninguém. Ninguém. Você é fraco, você é frágil. Esta é a realidade. Você precisa encarar isso. E aí ele vai trabalhando essas coisas da nossa fragilidade. E ele chega lá no versículo de número 31, vou saltar aqui por causa do tempo, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, preocupações com o futuro, o amanhã, que virá a ser. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, confie em Deus, amigo. Diante do fato que você é frágil, fraco, não se inquiete perante coisas que você não tem poder nenhum para resolver. Mas sabe, o seu Pai Celestial, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe o que você precisa. É isso que Jesus está aqui dizendo. Confie nele, entregue-se ao Senhor. Versículo de número 33, então ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, esses cuidados, Deus vai trazer eles. Serão acrescentados dia a dia ao povo do Senhor. Enquanto Deus quiser que nós permaneçamos vivos aqui nesse mundo, Jesus está dizendo, Ele vai trazer os cuidados necessários. Não pense que é você, por suas forças, seu poder. Você não pode fazer nada, amigo. Acrescenta um dia à sua vida, você não pode. Versículo 34, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso aqui é uma conclusão. Diante do fato que eu sou frágil, impotente, incapacitado, dependente do Senhor, então eu vou ficar só na dependência dEle. É aqui que eu vou estabilizar minhas emoções. Eu conheço Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador, Ele é poderoso, e mais do que isso, Ele ama um povo e deu a sua vida, ou deu a vida do seu Filho por esse povo. Versículo de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então não se inquiete. Descanse, confie, porque você não poderá resolver nada mesmo. Não está nas suas mãos, você é fraco, frágil, incapaz, impotente.
Então confie. Certo? Então como que a Bíblia está criando uma estrutura psicológica diferente daquela que nós lançamos mão quando estamos ansiosos? Quando estamos ansiosos, nós estamos ansiosos exatamente porque eu quero controlar, eu quero fazer, eu quero resolver, eu quero que aquilo aconteça, enquanto que Jesus está dizendo assim, não, nada disso. Você não pode controlar, você não pode fazer acontecer, você não tem poder. Mas o seu Pai Celestial tem. E Ele sabe que você precisa dessas coisas. Portanto, não se inquiete com o dia de amanhã. Lance sobre Ele a sua ansiedade, é o que Pedro está dizendo. Confie nele. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4 também. Olha como que a Bíblia trata essa questão do controle, dessa ansiedade que vem por esse desejo de controlar as coisas e de realizar tudo aquilo que nós almejamos e planejamos. Olha o que diz aqui no texto. Tiago 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Isso é você, amigo. Aceite isso. O texto continua dizendo, em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Instrução aqui é para aquelas pessoas que estão fazendo projetos. Olha, nós iremos para a cidade tal, nós ficaremos lá um período de tantos meses, um ano, nós vamos negociar, nós vamos oferir muitos lucros. E a Bíblia diz assim, opa, o que é a sua vida, amigo? Não está no seu controle. Não comece a viver nessa ansiedade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e esperar que todo, pelo seu poder, pela sua ação, você vai conseguir realizar tudo aquilo que você almeja. Não. Não está no seu controle. Você é apenas uma neblina que aparece e logo dissipa. Então, você deve lembrar que o seu viver, o seu almejar, tem que ser colocado descansando sob a soberania de Deus, sobre a direção segura de Deus da sua vida. O que nós devemos dizer? Diz aí a Bíblia, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso aqui. Se for da vontade de Deus, Ele vai me manter vivo. Para isso que eu estou buscando. E não somente vai me manter vivo, mas Ele vai conceder graça e suficiência para que eu possa obter aquilo que eu projetei, se o Senhor quiser. Está na mão dEle. E é nele que eu estou confiado. Não é em mim. Não é na minha realização, não é no meu poder, não é no meu controle. Perceba como que a Bíblia vai criando uma estrutura psicológica diferente daquela das pessoas que estão padecendo por ansiedade. É diferente. E isso vai permitir que nós tenhamos emoções realistas e ajustadas. Importante isso. Olha o que diz 2 Coríntios também, capítulo 11. Deixa eu mostrar para você outro texto. E aqui, eu quero que você perceba o apóstolo Paulo perante uma realidade de ansiedade em razão de responsabilidades. 2 Coríntios 11, versículo de número 28. O apóstolo Paulo, depois de descrever aí uma série de sofrimentos que ele passou e passava no seu ministério, ele chega no versículo 28 e diz assim: além das coisas exteriores,
há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo está falando aqui de responsabilidades em excesso. E quando você olha a vida do apóstolo Paulo, você vê que ele carregou um fardo assim, gigantesco, de responsabilidades, que estava sobre seus ombros. Ele vai citar aqui poucas coisas, mas se você lembrar da história dele nas Escrituras, tem muito mais. Versículo de número 29, ele diz assim: quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Porque ele sentia as perdas, as reações dos crentes. E você vai ler os textos nas epístolas, o apóstolo Paulo ele tem que cuidar de pessoas que estão se desviando da verdade, ele tem que cuidar ali de pessoas que estão tentando introduzir na igreja heresias, falso evangelho, ele tem que chamar a atenção e dar puxões de orelha e admoestação a crentes que estão em conduta pecaminosa e a congregação inteira que está ali tolerando o pecado, a primeira epístola aos Coríntios, uma série de instruções. Ele tem que lidar com pessoas que questionam o seu ministério, questionam o seu apostolado, é o contexto aqui. Ele tem que lidar com perseguições, com oposição dos seus companheiros do judaísmo, depois com oposições nas cidades onde ele pregou, no mundo gentio. Ele teve que lidar com preocupações de saúde. Ele escreve a epístola aos Filipenses e você vê que ele sentiu bastante a situação de Epafrodito, que ficou gravemente enfermo. Ele descreve isso no texto. E ele está lidando no seu ministério com um mundo de coisas. Mas olha o que Paulo escreve no versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Mas ele não diz assim, eu é que estou resolvendo tudo isso, carregando tudo isso. Sabe, se eu vou aqui gloriar em alguma coisa, eu me lembro que eu simplesmente sou fraco. Eu não tenho poder nenhum em mim. E tudo isso, todas essas responsabilidades que passam pela minha vida, mas sabe, isso mostra, isso fica evidente a graça e a ação de Deus na minha vida. Não é o grande apóstolo Paulo, mas é o Deus, o Senhor, que os levantou e os sustenta, e os sustentava no seu ministério. Por isso ele está dizendo, eu me glorio na minha fraqueza. Porque quando eu olho para o que eu sou, e vejo tanto de coisa que Deus tem feito através de mim, tanto de preocupações, tanto de coisa relacionada ao ministério e à igreja, eu falo assim, como Deus tem me sustentado, Ele tem cuidado de mim. É o que Pedro está ensinando aos crentes, lança sobre ele, porque ele tem cuidado. Abre a Bíblia também, outro texto, Lucas capítulo 12. Existe um problema sério que está relacionado à ansiedade, que é o foco mal direcionado, foco no materialismo. Muitas pessoas ficam muito ansiosas por causa de materialismo, por causa de questões materiais do mundo, a injustiça social relacionada à economia, as opressões, etc. Olha que interessante esse texto de Lucas capítulo 12. Lucas relata aqui para a gente o encontro de Jesus com uma pessoa. Diz assim o versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Pare aqui. Jesus está ali conduzindo o seu ministério e chega até ele um homem que percebe nele a autoridade e reconhecimento do povo, talvez ali o seu próprio irmão, de algum modo estava acompanhando o ministério de Jesus. E ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, ordena aquele homem que divida comigo a herança dos nossos pais. Corrige essa injustiça. Eu preciso dos bens materiais que são da minha família, eu preciso da minha parte. Corrige isso.
E olha o versículo 15. Que coisa surpreendente. O texto diz assim, versículo 14. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Olha, eu não vim ao mundo para isso. Você está preocupado com questões materiais? Eu não vim ao mundo para isso. Mas mais. Versículo 15. Então lhes recomendou. E então Jesus toma isso como um ponto de lição para os seus discípulos e diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí Jesus começa a dizer assim, olha, tomem cuidado, sabe? O pecado da avareza, ele traz grandes problemas para o ser humano. Problemas para a eternidade, mas não somente isso, problemas para agora. Olha como que Jesus segue o ensino no texto. Versículo 16, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha o foco errado. Vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer, vou prosperar, aí eu vou descansar. Aí eu vou dizer para minha alma, agora aquieta. Sabe, a ansiedade vai ser vencida quando você conseguir uma estabilidade. Agora conseguiu, aquieta-te, acalma. Jesus continua o ensino e diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tem tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. O ansioso, por causa de questões materiais, de vencer na vida, de ter projetos, de alcançar estabilidade, louco, porque está entesourando para si, mas não para Deus. Ele está arrumando um problema para a eternidade. Mas não somente isso, ele está arrumando um problema para agora. Olha, o texto também diz assim, versículo 22, a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso, ele está concluindo o assunto aqui ainda, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Percebeu aqui a conexão? Jesus está dizendo, olha, além de você ignorar o destino da sua alma, quando você vive ansioso atrás das coisas materiais, de resolver as questões do mundo, as questões materiais, você está andando em uma ansiedade, porque você não tem poder para resolver essas coisas, no final das contas. É um problema. Para agora também. Então você precisa confiar em Deus e ter o foco correto. O que Deus ensina para a minha vida? Olha, a primeira preocupação minha são as coisas eternas. Essa é a primeira preocupação da minha vida. Coisas eternas. Significa que o conhecimento das Escrituras ele é mais importante do que o conhecimento das matérias da escola, da faculdade, que me prepararão para a vida. Preocupe-se primeiro com essas coisas, busque essas coisas. Caso contrário, ansiedade. Todas as outras realidades que envolvem a vida, em primeiro lugar, deve estar o reino de Deus. Ah, mas e o resto? Confia no Senhor. Ele sabe do que nós necessitamos, descansa nele, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Abra sua Bíblia em Romanos 14 agora, eu quero que você pense comigo rapidamente essa questão de como que a confiança em Deus ela é suficiente para que a gente lide mesmo com a ansiedade antes dela se tornar um problema grave.
que é o que Pedro está aqui instruindo. E aqui eu quero que você veja a ansiedade relacionada à morte, que é também, né, um negócio muito ligado, um gatilho. Nós vemos em tempos de pandemia como que pessoas, né, tiveram um aumento nessas questões de ansiedade por causa do medo da morte, do medo de doença. Nossa época também de tecnologia, né, trouxe para a medicina vários desenvolvimentos e possibilidades que permitiram, né, adicionar cuidados médicos e paliativos para que as pessoas possam viver mais, contornar a sensação de dor e sofrimento, de modo que cada vez mais pessoas têm dificuldade de lidar com a morte, porque o mundo está se voltando para uma realidade ou fazendo uma promessa de um cuidado que vai manter a vida quase que indefinidamente, ou que vai tirar a dor, né, da vida quase que indefinidamente. E as pessoas então têm cada vez mais dificuldade de lidar com a morte. Mas o que a Bíblia diz? Por exemplo, Romanos 14, versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz assim, instruindo a igreja de Roma, ele chama a atenção aqui para um fato, né, no contexto aqui de uma instrução, ele diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Impressionante aqui, impressionante. Paulo está chamando a atenção aqui para o simples fato que é o seguinte, o cristão, além de aceitar que ele é fraco, frágil, não tem poder em si, impotente, e que então depende o tempo todo de Deus, ele deve aceitar a soberania de Deus e o senhorio de Deus sobre o seu viver e morrer. Sabe, nós cantamos, as tuas mãos dirigem o meu destino, a mão de Deus dirige o nosso destino desde antes de nascermos, Jeremias testemunha isso, até depois de morrermos. Até depois de morrermos. Uma das belezas do Apocalipse é você ler ali sobre as almas dos mártires no céu, sob o altar. E aqui Paulo está chamando a atenção para isso, olha, se nós vivemos no Senhor, se morremos, morremos no Senhor, vivamos ou morramos, somos dele, ou seja, ele é soberano sobre a nossa vida, é ele quem a dá, é ele quem a tira. Ele tem plena autoridade sobre nossa vida em morte. Então a gente tem que viver à luz disso. E você viver à luz disso, isso cria uma estrutura psicológica diferente. Em vez de ser aquela estrutura psicológica que eu preciso fazer para afastar a morte de mim, vai ser o tempo que Deus tem para mim será cumprido. Se eu morrer, é pela vontade dele. Chegou o momento. Ele me leva, ou aquele a quem nós amamos. E a vida continua após a morte. Ele é Senhor nosso, mesmo após a morte. É uma outra realidade para você lidar com essas coisas. Sabe, é uma estrutura tão diferente que assim, ela é tão avessa ao mundo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim para os Filipenses, olha, para mim que creio em Jesus, que tem uma esperança viva, o morrer é até ganho. É até ganho. Por quê? Porque é partir e estar com Cristo. Ele é Senhor. Continuará sendo Senhor após a morte. E minha vida está na mão dele. Tanto neste lado da eternidade, quanto do outro lado da eternidade. Está na mão dele. Ele é Senhor. Você sabe que essa é uma grande esperança para o cristão. Jesus, por exemplo, ensinou seus discípulos a não temer a vida, lembrando para eles o seguinte, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, tem algo depois desse mundo. Você não precisa assim, ter terror de se deparar com esse mundo e todos os seus perigos e, quem sabe, até a morte. Na casa do pai tem muitas moradas. Jó nos dá uma grande lição sobre isso.
Você se lembra que Jó, depois daquela primeira fase de desgraça sobre sua vida, onde ele teve que lidar com a própria morte dos seus filhos, ele declarou essas palavras. A Bíblia diz assim sobre Jó: Jó se levantou, rasgou o seu manto, humilhou-se sob Deus. Rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E adorou. Não foi crise, não foi transtorno, não foi revolta. Ele adorou. E ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está aqui incluindo a vida dos seus filhos que foram ceifados. Que emoções ajustadas, que estrutura psicológica para lidar com questões graves. Aí você vai descobrir quem é esse homem. É um homem que está buscando o Senhor e vivendo confiado no Senhor. Capítulo 2 ele vai dizer assim: do Senhor nós temos recebido o bem, não vamos receber também o mal. Ou seja, minha vida está na mão dele. Eu estou confiado nele. E eu vivo agora por esses olhos, por essa confiança, por esse conhecimento, por essa intimidade com Deus. É assim que eu vivo. Abra sua Bíblia agora no capítulo 13 de Romanos. Uma das coisas que também podem provocar ansiedade tem a ver com a nossa relação com as autoridades. Às vezes achamos duras demais, injustas demais, ou nós desgostamos daqueles que estão exercendo autoridade sobre nós. E a Bíblia vai trazer uma palavra sobre isso, vai dizer assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que foram por eles, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo de número 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e se quando se faz o mal. Versículo de número 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Como é que nós olhamos a realidade da nossa vida nesta área? Indignações, ansiedades, o que vai ser, quem será o próximo governante, como é que vai agir, como é que serão as coisas, que leis que serão passadas, decretos, quais rumos que vai ser dado ao nosso país, como é que eu lido com isso, como é que eu lido com a autoridade dos meus pais? Às vezes eu acho que não foi muito certo, não foi muito justo. O crente, ele diz assim: se tem uma autoridade instituída, ela veio do Senhor. E veio para o bem. E veio para o bem. Então vou aceitá-lo. Vou me sujeitar. E pacifica a sua alma no Senhor. No Senhor. Então, diante, irmãos, das realidades da vida, e eu creio que eu consegui biblicamente mostrar como que é diverso. Diante dessas realidades da vida que operam, então, nas emoções, pela insegurança, pela incerteza, pela perturbação, pela aflição, pela angústia, pelo medo, pela responsabilidade, devido aos relacionamentos, devido à dor, à morte, a resposta está em confiar em Deus, porque Ele é Senhor de tudo isso, e você não é capaz de resolver nada disso por si. É simples assim. O que a Bíblia chama é a construirmos essa estrutura psicológica. Eu estou no mundo que Deus criou, que Ele é Senhor. Eu sou criatura dEle, que vive nele, se move nele, respira nele. Não sou eu, não é por mim, não é por minha força. Então eu vou entregar a Ele o meu futuro. Eu vou entregar a Ele a minha vida. Eu vou descansar nele, diante de todas essas questões que estão por aí, que tem um potencial para me afligir.
Vou controlar as coisas. Não vou. Se o Senhor quiser, isso que eu almejo, que eu desejo, vai acontecer. O caminho buscado será abençoado por Ele. A confiança, então, é uma resposta assim adequada para a ansiedade. Não é de modo nenhum simplista. É totalmente suficiente. Por isso que o crente é ensinado por Pedro a confiar em Deus, apesar de todos os fatores perturbadores que podem vir na vida. Agora, o apóstolo escreveu o versículo 7 do capítulo 5 da sua epístola, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então observe, lance sobre ele, não tome sobre si. Ao contrário, admita a sua fraqueza, admita a sua fragilidade, admita a sua incapacidade, admita a sua dependência total de Deus e lance sobre ele. Não carregue para si o fardo, então, de todas essas questões. Não tome para si o cuidado, a solução, a proteção, a garantia. Não tome para si, deixa ao cuidado dele. Esse é o trabalho que ele faz. Ele cuida de nós. Esse trabalho é dele. Ele quem cuida de nós, porque ele tem cuidado de nós. E como que a gente faz isso? Como que a gente lança sobre o Senhor? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós temos 3 coisas aqui importantes que o apóstolo Paulo nos ensina, ligados aqui à ansiedade e uma vida em paz. Em paz. Filipenses 4, Paulo vai falar que nós devemos lançar mão das orações. Ele vai falar que nós devemos desenvolver nossos pensamentos ou parar nossos pensamentos em determinadas questões. E ele vai também nos ensinar que nós devemos lançar sobre o Senhor através de seguir exemplo de outros que assim o fazem. Olha o que diz o texto. Filipenses 4, versículo 5. Final do versículo 5 ele diz assim: perto está o Senhor. Não esqueça disso. Deus cuida de nós. Ele não é um Deus distante, Ele está perto. Perto está o Senhor. Aí o versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós podemos usar para lançar sobre Deus as nossas ansiedades é a oração. É essa a instrução que Paulo dá à igreja aqui de Filipos, aos crentes de Filipos. Leve a Deus as suas petições, leve a Deus as suas súplicas. Minha vida são tantas coisas, o tempo todo e continuará sendo, enquanto você viver aqui nesse mundo, muitas questões, muitas realidades, muitas expectativas. Então o tempo todo ore, leve ao Senhor todo o tempo, toda a sua vida. Oração, faz isso. Mas não somente oração, versículo 8, ele diz também assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe, você lança sobre Deus as suas ansiedades quando você desvia da sua mente essas incertezas, frivolidades, essas preocupações bobas, que você só consegue fazer quando você percebe que você é fraco mesmo, frágil, que você não vai conseguir alterar nada. E aí você começa a se concentrar em coisas que são úteis para a sua vida, para a sua saúde mental, para a estabilização das suas emoções, a construção de uma estrutura psicológica saudável. Você vai começar a olhar por questões que estão relacionadas à verdade, àquilo que é digno. Você vai procurar aquilo que é puro. Você vai procurar aquelas coisas que são dignas de serem amadas, que têm um reconhecimento positivo na sociedade, que estão ligadas a virtudes e não a vícios, em que há louvor, em que há ali um elogio, uma coisa boa, positiva. Você vai se desligar dessas outras coisas, porque você vai perceber assim: olha, eu não tenho em mim poder para realizar nada. Então deixa eu buscar aquilo que pode ser útil para a minha vida, que pode me fazer crescer perante o Senhor,
que pode me ajudar a ter uma vida digna diante dele, de quem eu dependo o tempo todo. E aí você tem um ajuste de foco. E é importante, você tem que cuidar dos seus pensamentos. O que a Bíblia está te ensinando aqui é a pensar. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tome cuidado. Uma das coisas que mais faz as pessoas compartilharem, né, desses problemas e males da ansiedade hoje, é porque as pessoas estão alimentando as suas mentes das mesmas fontes. O que a Bíblia está dizendo é: segue o mundo não, vem por esse caminho aqui, ó. Cuida dos seus pensamentos, foca nessas coisas aqui, busca essas coisas, você vai crescer diante de Deus nessas coisas. Mas ele diz aqui uma terceira coisa, versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Uma terceira maneira de você lançar sobre Deus suas ansiedades é mirar o exemplo de irmãos e irmãs que viveram e vivem no mesmo mundo que você e não estão padecendo de ansiedade como você. Existe isso. Crentes que já estão amadurecidos, com foco em outras coisas, descansados no Senhor e que estão vivendo a mesma realidade sua. São filhos de pais imperfeitos também como você. Estão sob o mesmo governo, sob a mesma autoridade civil, padecem dos mesmos problemas na sociedade, convivem com a pandemia, com o Covid. Olhe para outras pessoas, é isso que Paulo está dizendo, gente, olhem para mim, o que vocês viram e vistes em mim. Siga isso, pratica isso. E olhe como ele termina, muito belo isso aqui: e o Deus da paz será convosco. Siga esse exemplo, você vai viver em paz, é o que Paulo está dizendo. Siga esse exemplo, você vai viver em paz. Então quero encorajar você. Como que eu lanço sobre Deus as ansiedades? Orações. Ore, leve ao Senhor tudo, o tempo todo, na sua vida, todas as suas necessidades, lance sobre Ele, descansa. Súplicas, tenha uma vida de oração, de comunhão com Deus, onde você despeja sobre Ele o que aflige. Mas mais que isso, foque naquelas coisas que são adequadas, que a Bíblia está te ensinando. Perceba que você é fraco, você não vai conseguir resolver as coisas, você não tem as soluções. Descanse então e busque aquilo que a Bíblia diz que será útil para a sua vida realmente. E siga o exemplo de pessoas maduras na fé, que estão vivendo ou viveram no passado problemas, situações, aflições, perigos, perturbações e seguiram em paz as suas vidas. Siga o exemplo. Agora observe que nenhuma dessas três ações, elas prometem isenção de problemas, ausência de responsabilidades ou conhecimento do futuro, né? Às vezes as pessoas oram até assim: Senhor, tira os meus problemas, ou Senhor, me ajuda a não ter essas responsabilidades, eu tenho uma vida mais tranquila, ou Senhor, se o Senhor me falasse se eu iria conseguir, sabe, aquilo que eu almejo, aquela carreira, aquela função, aquele emprego, eu ia ficar em paz. O texto não está prometendo isso. Deus não promete tirar problemas, responsabilidades ou fornecer conhecimento do futuro através da oração, ou de pensar nas coisas corretas, ou de seguir o exemplo de pessoas. Mas o texto não deixa de dar promessas também. Isso aqui é muito bonito. Ele não deixa de dar promessas também. O que é prometido é paz. Vocês observaram isso no texto? Versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 9. E o Deus da paz estará convosco. Olha que duas promessas maravilhosas aqui. É prometido paz no coração. Emoções ajustadas. Tranquilas. É prometido presença de Deus. O Deus da paz estará convosco. A ideia aqui é da bênção de Deus, do auxílio, do suporte do próprio Deus.
E aí eu quero de novo, vou falar com você. Você acha que a resposta da Bíblia é simplista, insuficiente? De modo algum. De modo algum. A paz no coração e a presença abençoadora de Deus, o suporte de Deus para as nossas vidas, isso é suficiente para controlar, apaziguar qualquer coração de alguém que creia em um Deus criador, pessoal, onipotente, salvador, amoroso, redentor em Cristo. É suficiente. Volte para Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, deixe eu mostrar para vocês mais brevemente como que isso é suficiente, a confiança no Senhor. Vamos pensar um pouco mais. Pedro disse aí então, Ele tem cuidado de vós. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É suficiente confiar em Deus porque Ele tem cuidado. Certa ocasião, Samuel, numa das circunstâncias lá do povo de Israel, ele declarou assim, Ebenezer, significando nessa expressão, nessa exclamação, o seguinte: olha, reconhecemos que até aqui o Senhor nos ajudou. E é isso que Pedro está nos chamando a pensar. Olha, Ele tem cuidado de vocês, crentes. Ebenezer, até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado. E observe, isso é real. Não é cuidará. Agora Ele está chamando para coisas já realizadas. Ele está desafiando os cristãos aqui a observar que, embora fracos, frágeis, que não podem acrescentar um côvado à sua vida, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. E todas as coisas que nós necessitamos são acrescentadas. É isso que Ele está desafiando a gente a ver. Olha, Deus tem cuidado. Não foi o seu poder, não foi a sua força que fez você chegar até aqui. Deus tem cuidado. Isso é uma coisa tão importante a gente entender. Versículo de número 6, anterior, Pedro diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Quando você olha para a sua vida no passado, o cristão precisa ser capaz de reconhecer isso, que Deus é um Deus que operou, já é passado, poderosamente na sua vida. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas, brevemente. Deus transformou seu coração de pedra em um coração de carne, isso é uma coisa impressionante, poderosa. Você não é capaz de mudar o seu coração tal como Deus fez. E Ele fez isso já. Se você é crente em Jesus Cristo, você já experimentou isso. Ele ressuscitou a sua alma da morte espiritual. Oh, como isso aqui é grandioso e precioso. Mais que isso, Ele teceu você no ventre da sua mãe. Se você está aqui, é porque em um momento no passado, na providência de Deus, você foi constituído e preparado biologicamente para crescer, desenvolver. Graça de Deus, obra de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Ele te livrou de doenças diversas. Talvez você as teve e não padeceu, não morreu por causa delas. Talvez Ele te livrou até de tê-las. Nós conhecemos a humanidade, nós estamos sujeitos a tantas pestes, tantas enfermidades incapacitantes ou que levam a óbito mesmo. Ele te livrou, se você está aqui, de perigos diversos. Essa é uma realidade. Se você está aqui hoje, você foi livre já ao longo da sua vida de diversos perigos. Se você está aqui é porque Ele te sustenta, é porque nele você move, nele você respira e vive. Ele é Senhor da sua vida e também é Senhor da sua morte. E Ele é Senhor da sua vida após a morte. Ele é o Senhor. Ele tem cuidado de você, te dando uma viva esperança. Olha o que Pedro diz.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, reservada, diz aí o texto, reservada nos céus. Se você está aqui porque Ele tem cuidado de você, e Ele cuidou de você, te escolhendo em amor para ser dele, para ser um povo especial, de propriedade exclusiva dele. Olha que coisa bonita. O ser humano precisa, para viver bem, de pertencimento. E Deus dá isso a nós de uma maneira assim, extraordinária. 1 Pedro 1, ele diz assim aos crentes, aos eleitos que são forasteiros, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Os crentes fazem parte do povo eleito. No capítulo 2, ele diz aos crentes assim, vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Deus cuida de você. Como cuida? Trouxe você para ser um povo especial dele, uma propriedade exclusiva. Deus dá sentido e rumo para a sua vida. 1 Pedro 2,11, Pedro diz assim, amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Aqui ele está falando de sentido. Gente, vocês sabem que nós vivemos para aquilo que está por vir. No nosso sentido para a vida, a razão para o nosso viver não estão coisas aqui nesse mundo. Sabe, nesse mundo nós somos peregrinos e forasteiros. Nós temos algo muito maior. No capítulo 4 ele diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Nós temos um propósito, glorificar a Deus, usando o nome de Cristo. Deus cuida de você, dando você também um relacionamento íntimo. O crente, ou a pessoa, o ser humano, ele precisa de amizades verdadeiras, intensas. O texto nos diz assim, 1 Pedro 2, versículo 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Isso aqui é muito belo. O crente pode se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, experimentar a bondade de Deus, chegar-se a Jesus Cristo. Nós temos um acesso ao Senhor, a pessoa de Cristo, um relacionamento real com Cristo. No capítulo 4, além de uma amizade, de uma comunhão com Cristo e com Deus, o crente recebe a comunidade dos seus irmãos, a igreja. O texto nos diz assim, versículo 8 do capítulo 4, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros. Olha que coisa bendita! Você recebe pessoas que devem ter compromisso de amar você e com quem você também irá retribuir em amor. Troca de amor, ser amado e amar. Mais do que isso, o texto nos diz, sede mutuamente hospitaleiros, portas abertas. Preguei sobre isso, coração aberto, para receber as pessoas. O texto nos diz, versículo 10, servir uns aos outros. Olha, pessoas comprometidas em te ajudar, em te auxiliar, em buscar o seu bem espiritual, sobretudo, na fé. Você acha que Deus cuida de você ou não? Deus cuida de você dando metas e objetivos ainda nessa vida. 1 Pedro 2:1, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, de hipocrisias, de inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Metas. Vou lutar contra os meus pecados, vou deixar minhas condutas, meus hábitos pecaminosos, vou buscar aquilo que é santo, que é agradável ao meu Senhor. Vou viver a vida assim, buscando-os. Mais que isso, eu vou buscar crescer espiritualmente. Eu vou desejar o leite espiritual para a minha vida. Metas para o cristão viver.
Propósitos. Versículo 11 desse mesmo capítulo, ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Preocupação em ter um bom testemunho perante os ímpios. Capítulo 2, versículo 13: sujeitados a toda instituição humana por causa do Senhor. Metas, rumos. Capítulo 3: mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido. Capítulo de número 3, versículo 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Instruções, metas, direção para a vida. Versículo de número 8 do capítulo 3: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber de bênção por herança. Está vendo? Deus dá claras diretrizes para o crente viver bem, para ele ter rumos na sua vida. Deus cuida de nós, irmãos. Versículo de número 10 do capítulo 3, ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, Deus está preocupado que, sim, possamos ter vida feliz. Então ele disse: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olha o cuidado de Deus, versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus cuida de você. Versículo de número 15 do capítulo 3, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É um outro padrão para a vida, prontidão para você responder e dar a razão da sua fé. Falar de Cristo, pregar sobre a sua esperança para as pessoas. Versículo de número 10 do capítulo 4: servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Significa que o crente ele é colocado numa comunidade onde outras pessoas usam os dons que Deus concedeu para o benefício, o crescimento espiritual de cada um. Deus cuida de nós, irmãos, maravilhosamente, sabiamente, constantemente. O Salmo vai dizer assim: não dorme o guarda de Israel. E é isso que Pedro está dizendo, gente. Lança sobre ele a ansiedade, porque ele cuida de nós. Todos os aspectos, todos os aspectos. Então concluo essa mensagem dirigindo aos crentes em Jesus Cristo: não espere a ansiedade chegar e se tornar um problema de saúde, fisiológico. Busque um relacionamento com Deus, ande na presença dEle, alimente a sua alma na palavra, use os meios de graça. Não se permita ser envolvido pelo espírito da época, de uma vida sem espiritualidade, ou onde coloca as coisas espirituais no domingo, no culto. Ande na presença do Senhor, busque o Senhor. E para aquele que não é salvo em Jesus Cristo, eu te conclamo: conheça a Jesus de verdade, entregue a Jesus de verdade, creia nele como Filho de Deus, como seu Salvador, aceite ele como Senhor de sua vida. Você vai desfrutar de muitas graças. Muitas graças. Entre elas, um coração estável nos cuidados de Deus. Eu quero que a gente encerre essa mensagem fazendo a leitura responsiva agora no Salmo número 16. Vamos ficar de pé para lermos esse texto. Salmo número 16. Vamos fazer a leitura juntos de todo o texto, está aí na projeção. Guarda-me, ó Deus,
porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que o Senhor nos ajude a viver nessa confiança. Vamos orar? Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela tua palavra tão santa, tão bendita, tão completa, tão suficiente, ó Deus, para nos orientar, ensinar e tratar, ó Deus, de todas as nossas necessidades, desde a salvação quanto as nossas necessidades, ó Deus, emocionais. Muito obrigado, ó Deus, pela instrução que recebemos da Escritura nessa manhã. Pedimos ao Senhor que nos ajude a humildemente reconhecer constantemente diante do Senhor a nossa posição de fragilidade, impotência, incapacidade, e então olharmos para o Senhor e a tua posição como Senhor de nossas vidas, como aquele que tem cuidado de nós, que tem conduzido o nosso destino e que o fará enquanto estivermos vivendo e depois, ó Deus, da morte nesse mundo. Que o Senhor nos ajude assim a encontrar em Ti descanso e consolo e conforto. E eu rogo ao Senhor que nos dê a sabedoria bíblica de buscar tratar dessas coisas à luz da Sua palavra antes que se tornem, ó Deus, problemas graves em nossa vida. O Senhor nos ajude nisso, ó Deus. E rogamos ao Senhor pela realidade de pessoas, ó Deus, que não têm uma esperança tão segura quanto essa para construir, ó Deus, a sua estrutura psicológica, para ajustarem suas emoções. Ó Deus, tenha misericórdia que possam encontrar no Senhor a salvação, a comunhão, o conforto e a segurança de saber, de conhecer um Deus que nos ama e que nos assiste na nossa fraqueza. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, como o apóstolo Paulo, a nos gloriarmos nisso, na nossa fraqueza, a fim de avultar a operação maravilhosa da sua graça na nossa vida. Que o Senhor assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém.